A Ângela me traz uma pergunta que diz respeito à coloração efetiva do branco. Então, a gente vem de cenários dentro dessas questões bem diferentes. Esse cenário da pergunta dela traz assim, pontualmente a pergunta: tenho dificuldade de cobertura de brancos em 80%. 80% de brancos, dificuldade em cobertura. Na altura de 6, deixar o fio um loiro médio natural. Vamos lá, então, respondendo a Ângela e criando toda a linha de raciocínio para você também. Primeiro, 80% de brancos, problema nenhum. Quando a gente trabalha com brancos, a gente não considera, não contempla percentual de branco. Se eu tiver um branco e eu quiser colorir esse um branco, eu tenho que prospectar, projetar, usar de metodologia para a coloração efetiva desse um branco. Aí você tem uma questão de brancos, aonde você tem bastante brancos, tá? É branco, mas assim, brancos, você me trouxe esse 80%, eu acho que você considera 80% muito. Eu te digo que ter 80, ter um, vai dar na mesma, e você não consegue, tem dificuldade na entrega de um 6,0 para coloração. Eu não te fiz perguntas aqui, mas você muito provavelmente está trabalhando esse fio dentro de não metodologia assertiva para se trabalhar com o branco, que o branco sim, ele exige todo um projeto metodológico específico para entrega de resultado pontual dele. Você realmente tem o que você disse, cobertura, você não tem coloração efetiva. Cobertura é revestir com corantes esse fio em área mais externa, ou seja, entre cutículas e estrutura cortical externa, paracórtex. Quando no processo inverso, que é o colorir, que isso sim é efetivo, no trabalho de cor para brancos, eu vou fazer isso com inserção dos corantes lá em área cortical interna, profunda desse fio. Vai ter corante em paracórtex, mas de forma sustentada. A gente tem 3 estruturas corticais, a gente tem ortocórtex, mesocórtex e paracórtex. Então, os corantes, eles vão estar o quê? Nessas estruturas corticais, de forma sustentada. Ao contrário do cobrir, que o cobrir vai estar onde? Na camada mais externa do paracórtex. Então, vamos botar aqui do metade desse paracórtex para fora, ou até menos, e entre cutículas, aonde não deve estar presente corante. E aonde, caso ele se aloje, vai acontecer o quê? Desbotamento. Desbotamento excessivo, transparência, tudo aquilo que nós, profissionais cabeleireiros, não queremos, que é muito provavelmente o que está acontecendo contigo dentro de você, está me trazendo que tem dificuldade. Então, a tua dificuldade é a dificuldade comum de 99% dos cabeleireiros hoje, porque ainda a colorimetria científica está chegando muito pouco tempo, é recente no Brasil, os conhecimentos que dizem respeito a ela, e é a metodologia da colorimetria científica que vai resolver esses problemas. Então, o profissional cabeleireiro tem que se abrir a caixinha e sair e acatar, entender, buscar aprofundar o universo da colorimetria científica, porque a colorimetria comercial traz para a coloração efetiva de brancos trabalhos em receitas técnicas que não vão entregar isso, vão entregar a cobertura. E aí o que acontece? Muito provavelmente em algum desses fatores que eu vou mencionar, você vai estar se vendo no sentido assim: você usa proporção 1 por 1,5, ou você deixa um tempo de pausa de 40, 45, no máximo 50 minutos, ou ainda você tem ali numa perspectiva de OX uso de 10, de 20, alguma coisa nesse sentido, ou até pode usar 30, 40, mas aí agora vamos entrar em detalhes, certo? Alguma dessas você se encontrou, qualquer uma que não tiver ok, 100% com o que eu vou trazer agora já vai entregar o resultado da não coloração efetiva, transparência exacerbada e desbotamento, inclusive, ou uma transparência sutil, mas a transparência existindo, certo? Choro do cabeleireiro, que vai ter que fazer retrabalho, gastar mais tempo, mais produto. Ou seja, cabelos brancos, existem 3 pilares. Esses 3 pilares dizem respeito a o que eu falei antes, mas o que eu falei antes de forma direcionada, concentrada, assertiva, metodológica. Tempo de pausa, proporção na diluição, e OX adequado. Aí, falando em cada situação dessas, primeiro ponto que a gente precisa contemplar é o OX adequado. E esse OX adequado, a gente vai ter a definição dele a partir de uma anamnese
específica, particular de cada cliente. Cada cliente é única nessa avaliação, aonde a gente vai levar em consideração fatores étnicos e morfológicos. A partir de você identificar o fator étnico e morfológico da tua cliente, você vai definir a OX. E a OX pode ser 20, 30 ou 40, jamais 10. E 20, 30 e 40 em qualquer circunstância? Não. Para cada cliente, uma. Em cada situação de cliente, o seu direcionamento, a sua aplicação detalhada e direcionada, certo? Então, assim, OX de 20, eu consigo entregar uma coloração efetiva? Consigo. Mas no quê? No cabelo negroide. No negroide, etnia, morfologia. Negroide, puro. O OX de 30, eu consigo entregar a coloração efetiva em cabelos caucasoides. Então, dentro de fatores étnicos morfológicos, caucasoides, ou seja, europeus, eu vou conseguir trabalhar com coloração sem desbotamento, sem transparência, em questão de OX de 30. E a OX de 40 eu vou conseguir nos cabelos mongóis, que são cabelos que envolvem índios, asiáticos, japoneses, árabes, turcos, parari, parará. Ok? Então, dentro disso, desse cenário primeiro que você vai fazer a avaliação, você vai direcionar o teu OX para aquela tua cliente. A partir disso, você vai ter aí mais duas circunstâncias a se pesar. A proporção e o tempo de pausa. Proporção, vamos falar depois. Tempo de pausa. Tempo de pausa, após avaliar isso, qual vai ser o OX, qual é o étnico morfológico da tua cliente, você vai aí adequar o tempo de pausa. Esse tempo de pausa pode ser 50 ou 60 minutos. Jamais abaixo de 50. 50 ou 60. E aí esse 50 e 60 diz respeito a diferente também situação relacionada à etnia e morfologia. Isso tudo eu explico em detalhe, levo assim em mínimos, pego na mão do aluno dentro do curso, porque é muita coisa dentro de fatores étnicos, morfológicos a serem avaliados. Isso eu tenho um módulo inteiro. Para quê? Porque esse é o módulo primeiro, é o primeiro módulo do curso, porque isso é a base estrutural para, a partir desse ponto, conseguir sim prospectar tudo o resto e sair daqui do ponto A, chegar no ponto Z, lá no final do projeto, com segurança absoluta e resultado certeiro. Então, eu vi aqui, fator étnico morfológico, ajustei o OX de encontro a isso e eu venho para cá, onde eu vou definir o tempo de pausa correlacionado a essas situações que envolvem étnico-morfológico. Feito esse trabalho, primeiro e segundo, eu vou para o terceiro ponto, que é a proporção. E a proporção, o que vem nas embalagens de coloração, não é o que o cabelo branco precisa de reação química, processo de reação acontecendo sobre ele para entrega de resultado. O que de praxe vem. São poucas as empresas que trabalham no branco, na sua indicação de bula, indicações na caixinha, coisa assim, com uma proporção de 1 por 1. A proporção para o branco, ela deve ser trabalhada em 1 por 1. Por quê? O cabelo branco, ele não tem mais melaninas naturais, consequentemente, ele está ali em déficit de corantes naturais. Automaticamente eu preciso colocar corantes artificiais, mas em corantes artificiais projetados, vamos assim, perspectiva de coloração feito 1 por 1,5 vai deixar esses corantes dentro de um meio aquoso, que é o OX, diluídos, dispersos. Se você diluir numa proporção de 1 por 1,5, você tem que pensar que naquele oxidante, que foi 1,5 a medida, eu tenho um salão de baile com pessoas, um salão grande, pessoas dançando, né? Então, nesse salão grande, aqueles corantes, que eu tô simulando aí as pessoas, estão com espaço, dispersos. Já numa proporção de 1 por 1, eu diminuo o salão e os corantes, eles ficam mais unidos. Os meus bailarinos, as pessoas dançando, elas estão mais coesas, mais juntas, mais próximas. E é o que a gente precisa fazer na coloração de branco. Então, os corantes, eles precisam ser agrupados de forma mais sustentada, mais próxima, para que dentro disso eu consiga sustentar e saturar de forma mais efetiva lá no córtex. Então, a metodologia que envolve o branco, dizendo respeito aos 3 pilares, aonde a gente tem aí a OX, definição dessa OX,
A proporção e o tempo de pausa tem que andar em conjunto, aonde um desses 3 fatores, desses 3 pilares, ele não estiver no seu devido ponto, na sua devida avaliação feita, a inserção de forma efetiva, a casa vai cair. Por quê? O que são pilares? Eu tenho aqui, né? Eu tenho um triângulo, dentro desse triângulo eu tenho 3 pontos que vão sustentar um conjunto, aonde uma dessas bases estiver diferenciada, onde vai cair, não vai ter condições da coisa ficar 100%. Então, dentro de um conjunto, você fala de um 6.0 que você quer entregar, um cabelo 80% brancos. Você não menciona o natural desse cabelo. Então, eu precisaria de mais detalhes para poder te conduzir por essa situação, mais detalhes da tua cliente, das particularidades dela, e dentro disso a gente conseguiria prospectar. Mas o que eu te digo? Se você, dentro do cenário que eu te trouxe anteriormente, se identificou lá no início dessa nossa questão aqui, esclarecimento, se identificou em erro, depois da minha explicação, em algum desses 3, ou em 2 ou 3 deles, você já tem que aí começar a criar alguns ajustes. Esses ajustes vão levar ao que? Um resultado muito mais efetivo, incomparado. Vai ser 100% efetivo se você não tem a noção de como avaliar fator étnico, morfológico? Pode ser que 100% não, pode ser que 100% sim, que você acerte, mesmo sem conhecimento, vai e consiga chegar a um resultado por suposições, conjunturas, mas eu te garanto que se você fizer ajustes, a tua proporção que você usava era 1 por 1,5, você passar a usar 1 por 1, você já vai ter um resultado muito melhor, muito superior. Ah, você usava um AX de 10, já usava a proporção 1 por 1, mas hoje usava um AX de 10, você fizer com um AX de 20, você já vai ter um resultado muito melhor, muito superior. O teu tempo de pausa era 40, 45 minutos, e você passar a adotar 1 hora, já vai te ajudar no resultado. Então, procura ver dentro disso, fazer alguns ajustes e, na medida do possível, aprofundar tudo isso que eu estou te trazendo, porque isso vai, com certeza, te garantir resultado certeiro, absoluto, te tirar de qualquer margem de dúvida, porque se você falou que nesse caso você tem dificuldade, eu te digo que não é nesse caso. Se você parar para avaliar, você provavelmente tem dificuldade em casos que envolvem branco de modo geral. E nisso de casos que envolvem branco de modo geral, acaba te deixando à margem de resultados com desbotamentos acentuados desnecessários e que te causam, no comprimento, com o passar do tempo, necessidade de reaplicação, que vai gerar decoloração, gasto maior de produto, mais tempo, implicantes de degradação sobre o fio. Você tem, muito provavelmente, transparências ali que vão acontecendo e acabam te colocando em retrabalho. Então, uma série de coisas que, se esse é um caso que acontece com você, esse não é um caso isolado. Existem casos que esse, de repente, é o que mais te prende, te chama atenção, mas existem outros casos que vêm numa incidência menos acentuada, mas que também fazem parte dessa história, desse cotidiano, e que você pode e tem como resolver assim, ó, de forma assertiva, sem sombra de dúvida, sem margem alguma de dúvida, eu te garanto isso, ok? Beijo grande, até!